Quase consegui, pessoal, só faltou um filme. A meta para essa segunda volta do canal era conseguir gravar vídeos sobre os 10 indicados na categoria principal do Oscar. E aí, nessa reta final, eu vi um monte de filme, eu vi tudo, mas nessa reta final, para dar tempo de gravar, mandar pro editor e tudo, antes do Oscar, ficou entre Avatar 2 Entre Mulheres. Avatar 2 Entre Mulheres, do que eu faço aí, Entre Mulheres tem muito mais roteiro. É engraçado, né? Que todo o dinheiro e toda a pompa visual e todo o espetáculo de criação de mundo que Avatar tem, Avatar 2 tem, é aquilo que eu falei no top 10 dos roteiros. O roteiro é fraco e o roteiro de Entre Mulheres é muito melhor. Então, vamos falar sobre o filme. Vamos lá? Vamos lá. Women Talking, ou Entre Mulheres. Baseado no livro da Miriam Toews, o filme se passa numa comunidade religiosa ferozmente patriarcal e mostra as discussões entre mulheres violentadas que precisam tomar uma decisão. Elas têm 3 opções: luta, complacência ou fuga. A direção é da Sarah Polley, que dirigiu o ótimo Histórias que Contamos, de 2022, documentário. Ela abre o filme com 2 socos no estômago. O primeiro é a informação de que o filme é baseado numa história real, e você imediatamente fica chocado mesmo. Pô, isso aconteceu mesmo? Como que isso pode ter acontecido? E aí depois você se lembra que a vida é injusta e é tudo tragédia e tristeza e as coisas fazem sentido. Mas a diretora faz uma coisa muito boa, que é não deixar o espectador saber em que época exatamente o filme se passa. Então, no começo, o figurino e a ambientação não acusa. E você pensa, ok, século XVIII, talvez, século XIX, e na sua cabeça, as atrocidades do filme, óbvio que não são justificadas, mas pelo menos fazem mais sentido, né, devido ao tempo. E aí, quando você descobre quando que essa história se passou, aí esse é só o primeiro soco da diretora. O segundo é uma das primeiras cenas que, sem precisar ser muito gráfica, te fala tudo que você precisa saber, e é horrorizante de ver. Outros diretores talvez tivessem apelado para uma coisa mais explícita, mas a diretora aqui num plano de cima e uma mancha aqui que já te fala, é terrível, causa um desconforto absurdo. É uma direção muito sensível. A diretora sabe os momentos de unificar essas mulheres, então muitos diálogos. Claro, o nome do filme é Women Talking, Mulheres Falando, e ele se passa 80, 90% num ambiente só, e durante esses diálogos a diretora precisa saber o que fazer, onde ela deixa a câmera na pessoa que está falando, os diálogos, quando que ela vai para uma reação única, uma reação coletiva, quando que é um zoom, e ela tem que saber o que fazer para contornar o fato de não ter muita ação e muitas palavras, e ela faz muito bem em alguns momentos. Ela unifica certas mulheres com as reações coletivas, então uma delas está falando alguma coisa, aí corta e tem 2 ou 3 no mesmo plano. Em outros momentos essa reação é de uma pessoa só, então cria uma dinâmica mais pessoal entre as duas. Então ela fala muitas coisas com a câmera, não só o que está no papel. É uma câmera singela, macia, que distribui muito bem os momentos. Ela consegue dar a cada uma dessas mulheres pelo menos um momento. Claro que alguns são bem mais fortes do que outros, tudo tem a ver com o texto e com a interpretação, eu vou chegar lá. O roteiro é muito bom, muito forte, provavelmente vai ganhar o Oscar de melhor roteiro adaptado. Ele sabe quando te machucar com palavras em forma de monólogo, mas também com os voice-overs. Então há momentos muito bem controlados onde algo é dito de maneira que você não tem como fugir, e com uns contrastes. Por exemplo, o destino de personagem X, então tá mostrando um campo bonito e de repente entra uma narraçãozinha, personagem X explodiu, não é isso que acontece, mas e aí você já ouviu aquilo numa voz fofa, entre aspas, então você, mas você fala, coitada da personagem X. As palavras aqui rasgam, e ainda assim ela consegue deixar o filme tolerável, porque há momentos de leveza, não vou dizer momentos de humor, ok? Humor é um pouco, mas momentos de leveza. Mesmo sendo um filme muito verborrágico, o ritmo nunca foi um problema para mim, por causa do peso das palavras. É uma narrativa teatral, há pouquíssimas mudanças de ambientação, o filme quase inteiro se passa num estábulo onde elas estão discutindo. A trilha sonora da Hildur Guðnadóttir, provavelmente destruí o nome dela, peço desculpas publicamente aqui, é fantasmagórica, é trágica, mas nunca parece manipulativa, nunca parece me obrigar
a sentir o que ela quer que eu sinta naquele momento. Eu não gostei da fotografia desse filme mesmo. Há até planos bonitos, porque fotografia não é só imagem bonita. A fotografia é muito mais complexo do que isso, decisão com lentes e com composições, e porque vai ser granulado, não vai ser cinza, vai ser azul, vai ser estourado, não vai ser escuro, não vai por quê. E aqui é uma fotografia limpa, mas parece que ela pegou o material bruto, jogou no Sony Vegas 12 e foi lá nos filtros e colocou filtro, efeito cinema, tirou toda a saturação, tá aí, a fotografia ficou uma coisa pálida, uma coisa sem vida. Tudo bem, você pode analisar que ela estava simbolizando a falta de saturação na vida dessas mulheres, você pode viajar e defender a fotografia, mas eu achei o filme muito enjoado em termos visuais, em termos estéticos de olhar. Me lembrou uma dessas séries, uns dramas policiais de detetive de um canal no Canadá. Minha avó assistia muito isso, eu lembro que às vezes de madrugada ou de noitão, eu sentava lá, ela estava sentada vendo um programa de um detetive que está investigando um assassinato, e eu, vó, o que é isso? Ela, não sei, é um negócio de um cara, de um assassino, e eu, que canal é esse? Não sei, um canal no Canadá lá, e tinha essa imagem acinzentada, azulada, sem saturação, né? Ruim, chata de ver. O elenco tem algumas interpretações sensacionais, outras nem tanto. Eu costumo dizer que há dois sentimentos, duas ações que são as mais difíceis para qualquer ator. Eu acho que a raiva é de boa. Você tá indignado, você tá com raiva. Agora, o choro e o riso são muito difíceis. Pede para um amigo fingir que tá rindo. E aí compara com ele rindo de verdade, vê se é igual. Tenta fingir, tenta rir quando você estiver de mau humor. Rir e chorar de maneira convincente é muito difícil. E tem uns momentos aqui onde as mulheres estão rindo, e isso não parece um riso real, isso parece um riso de teatro mesmo, de oitava série. Mas eu gostei de 80%, 90% talvez por cento do elenco. A Claire Foy, pra mim, é a melhor. Ela tem muita raiva, mas ela tem mais cadência do que a... Eu vou chegar nela. Mas assim, claro, muita fúria, muita raiva, mas também um equilíbrio melhor na maneira como ela solta os diálogos. E o meu diálogo preferido do filme envolve os dogmas religiosos. Você pensa assim, como assim essas mulheres têm 3 opções? Elas foram violentadas, claro que elas têm que fugir dali. Só que você esquece que elas cresceram, são gerações de mulheres que cresceram numa comunidade com dogmas impostos. Elas não aprenderam nem a ler, elas não conhecem nada fora dali, elas não sabem nem interpretar um mapa. Então elas vão fugir para onde? Então não é uma decisão tão fácil. E entre esses dogmas estão questões de piedade, de jamais ser violenta, de sempre perdoar. Então elas têm isso no DNA delas, né, que sempre foi martelado. Então você até entende por que algumas dessas mulheres estão cogitando perdoar o que esses homens fizeram. Mas esse diálogo onde ela... aviso de spoiler muito leve, mas eu vou parafrasear, que basicamente o que ela argumenta, não vou falar o idioma, mas o que ela argumenta é, olha, tá beleza, Deus quer isso, Deus quer aquilo, mas se eu viver num mundo onde Deus acha errado eu cometer um ato de violência contra um homem que violentou a minha filha, então eu não quero viver num mundo com esse Deus. Na hora que ela fala isso, dá um arrepio. É tão forte e é tão verdadeiro. A Jessie Buckley também tá muito bem, mesma faixa etária, também muita raiva, só que menos cadência. Ela é mais raiva. Você sente menos os momentos, né, menores, até chegar num ponto X onde a personagem ganhou uma camada pra mim, eu passei a admirar mais ainda. A Rooney Mara parece um anjo nesse filme, é impressionante como essa mulher consegue ser delicada. É até difícil de acreditar que essa personagem exista. Como assim? Você que tá falando em perdoar? Como assim você não tá com raiva? Como assim você tá com esse olhar sereno e essa suavidade e essa leveza dentro de todo o horror que aconteceu? Como assim essa mulher existe? Mas aí, de novo, você começa a lembrar de onde ela cresceu e como é o ambiente ao redor dela, e aí começa a ficar menos incrível, né? Mais plausível, digamos assim. E ela tem essa coisa da delicadeza e da energia angelical, celestial, e é uma personagem muito sensível, muito delicada. A Judith Ivey tá bem, tem lá um monólogozinho dela, tá bom. Não vou dizer que tá extraordinário, mas tá bom. A Sheila McCarthy tá melhor. Ela tem um momento dela que também é desses cortantes, sabe? Desses que, é uma coisa simples que ela faz, ela tenta fazer uma coisa, depois ela fala uma coisinha que você fica, isso foi difícil de ver. A Michelle McLeod não segura a onda com as outras atrizes, ela tá fraca, momentos onde ela é pra estar nervosa, e você vê ela atuando os sentimentos quando ela treme, né? Então ela contracena com atrizes muito melhores. O Ben Whishaw,
eu comecei com uma certa antipatia dele, porque ele representa o único homem dessa comunidade que não é um monstro, mas eu acho que o roteiro ele também levou ele excessivamente pro outro lado, porque ele é um bobão, assim, ele não reage, ele não responde, ele tá sempre com a carinha baixa, ele é alvo de ataques totalmente gratuitos, porque ele não fez nada de errado, ele tá lá pra ajudar, e ele é muito, também, da mesma maneira como eu tive dificuldade de aceitar a Rooney Mara como um anjo, eu também falei, pô, mas qual é desse cara? Esse cara é muito complacente, é muito bobão, e aos poucos ele foi crescendo, ele foi ganhando camadas, também é uma coisinha no final que, fiquei também, eu senti por ele, e outro onde ele meio que explica o status dele dentro dessa comunidade, o que ele pensa sobre as coisas, então é um personagem que foi me ganhando, mas no primeiro ato eu tava assim, não. Entre Mulheres é um filme muito espinhoso, muito áspero quando precisa, mas também muito sensível quando pode. Nota 9,2. E um novo super mega alô da vez vai para os membros Isaac Martins, Rodrigo Forek, Ana Luísa Oyadomari, Mariana Danquarte e Gabriela Oliveira Borges. Beijos e abraços, vocês são sensacionais e estão ajudando o canal a ficar vivo. Obrigado. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima. Se você gostou deste vídeo, considere se inscrever no canal e agora também existe a possibilidade de ativar a opção Seja Membro, onde você ganha mimos, lives exclusivas, emojis, selos. São várias categorias que permitem que você ajude o canal a continuar funcionando, agora em 4K e com editor profissional. Só levou 10 anos, mas eu acho que chegou a hora de melhorar os aspectos técnicos do canal, né, pessoal?